Olá, querido e querida, seja bem-vinda e bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso movimento Consciência Hebraica, é dia de As Parábolas de Jesus. Estamos aqui em 4 de outubro de 2020 e esse é o 16º episódio. E se você perdeu os outros episódios, a gente estimula fortemente você a procurar o nosso grupo do Telegram, que é o grupo Consciência Hebraica. Você instala o aplicativo Telegram, vai na busca Consciência Hebraica. Ele é uma verdadeira biblioteca, porque você quando entra, você acessa o passado. Tudo que nós já publicamos está lá com fácil acesso. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso grupo do YouTube, o Consciência Hebraica. A gente também está no Facebook, no Instagram, como Consciência Hebraica, como Infinito Amor. Nos procure e siga-nos nas redes sociais, também é interessante. Bom, hoje no Parábolas de Jesus, nós já vamos dar início a uma parábola incrível do grande mestre Galileu. Mas antes, vamos falar um pouquinho para você do porquê o Consciência Hebraica. Ora, das 4 faculdades humanas, o físico, o emocional, o mental, a essencial é a principal, é o que nos distingue do reino mineral, vegetal e animal. Esta faculdade essencial tem 4 grandes funções. A consciência é uma das principais, então a autoconsciência é o que nos distingue. Ela permite o arbítrio, a nossa capacidade de escolha. E também temos a opção da vontade, quando nós queremos integrar o nosso desejo numa realização máxima da criação. Isso tudo culmina no amor, uma grande rede cósmica que interliga tudo e todas as coisas. Olha, para nós o hebraico, ele é a espiritualidade humana, em todas as culturas, em todos os tempos. E a questão da história do povo de Israel, do movimento religioso, nós chamamos mais no aspecto judaico, né? É como se fosse o universal versus o local. Como seria assim a música clássica, né? Ela foi criada pelos europeus, mas ela pertence a todos os povos, está na essência humana. Jesus foi muito servido à grega, né? Apresentado com a forte influência do helenismo, uma mistura da filosofia grega com todo o conhecimento também romano. Tanto Agostinho quanto Aquino e Lutero foram influenciados, né? Nós queremos apresentar um olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, que é a visão hebraica. Jesus foi criado hebreu, de hebreus, e ele, independente até da religião local, ele superou muitos mestres do seu tempo, totalmente, né? Fazer uma observação que eu ainda não tinha feito. Mas se você observar, fundamentalmente foi o Estado religioso judaico, mais o Império Romano, que levaram Jesus à morte, né? E a espiritualidade que Jesus expressava, ela ia muito além da religião judaica. Mas os verdadeiros hebreus que estavam na religião judaica o reconheceram como Messias, como aquele preparado para os hebreus e para toda a humanidade. Ainda hoje, mesmo no meio cristão, nós temos muita religiosidade que é envolvida em misticismos, em crendices, em coisas que não são pautadas na mente de Yahvé Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus e a divindade de todos os povos, mas que se manifesta naquele povo em particular, para da genética daquele povo formar aquele que iria nos trazer a qualidade para realizarmos Gênesis 1, 26, que é a principal tônica que interliga todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse, na verdade, todos os átomos e constelações e galáxias do universo, todos interligados numa única pulsação, a da evolução da energia. A energia está sendo transformada, modificada, né? E a consciência é o auge dessa
evolução. Então nós temos aqui esse objetivo de apresentar o olhar hebraico de Jesus sobre os textos hebraicos. E as parábolas e metáforas são sem par, são sem comparação na literatura de todos os tempos. Você vindo hoje com a gente, você vai perceber o porquê disso. Desejamos a você uma boa viagem, porque nós já vamos partir com a nossa parábola. E hoje nós temos uma parábola maravilhosa. Ela vai falar sobre a centralidade do reino de Deus na natureza humana, no ser humano. Ela está lá em Mateus 13:44 e ela é chamada a parábola da pérola de grande valor. E nós então vamos já começar o nosso estudo dizendo que não há uma única explicação, nem a melhor explicação de qualquer parábola que está nas Escrituras. São sempre perspectivas. Nós vamos apresentar algumas delas. Você é livre também para dar o sentido que for melhor para você. Nunca o símbolo corresponde perfeitamente ao simbolizado. Você vê que nós vamos trabalhar com símbolo e simbolizado, mas a parábola é sempre imperfeita. Por isso é necessária uma intuição profunda para você compreender o simbolizado. A gente sempre segue um passo a passo aqui para analisar as parábolas, né? A gente vê o contexto, ou seja, onde que ela estava escrita, o que estava se falando ali naquele momento. A leitura, fazemos uma leitura, vemos se há algum termo que a gente não conhece da antiguidade, se a gente compreende bem a história, né? Aí nós fazemos uma coluna do símbolo e do simbolizado e o tema do reino, que é muito importante. E aqui nós já estamos dando o tema, que é a centralidade do reino de Deus no humano. Deixa eu falar algo para você. Assim como no nosso estudo que apresenta a visão desde o princípio, que é o amanhecer da consciência hebraica, se você ainda não viu esse curso, pegue a nossa playlist no YouTube ou no Instagram, estão todos os capítulos lá. Nós temos um ponto central que eu comentei no início, Gênesis 1:26. A divindade quer gerar filhos, quer construir templos cósmicos conscientes para a habitação do seu ser. Ela quer formar a noiva do Cordeiro. Ela está realizando a nossa individuação no eterno, no atemporal, para uma evolução relacional, consciencial infinita. Esse é o ponto que interliga todas as coisas. Quando Jesus fala o reino dos céus, ele está dando um arco do alfa ao ômega, ou seja, de quando a divindade lança esse princípio até o ser humano gerado à imagem e semelhança, o que é chamado as bodas do Cordeiro, ou a última cena descrita em Apocalipse 7:21, quando o Cordeiro guiará o seu rebanho ao centro da suprema divindade, né? Diz lá, o Cordeiro guiará o seu rebanho às fontes da água ou das águas da vida, como queira. Então o reino dos céus não é apresentado como uma chegada a algum lugar de descanso, mas como uma viagem, né? Aos que gostam de viajar, se você curte para a Europa e para os Estados Unidos, viajar aqui para o Pantanal, sem fogo, né? Se você gosta de viajar, meu amigo, o reino dos céus é para você, porque aqui o reino dos céus promete ser, né, auspiciosamente, uma viagem do finito rumo ao infinito. Então, sempre quando nós vemos o tema da parábola, a pergunta é: de qual aspecto do alfa até o ômega Jesus está tratando naquela parábola, né? Então aqui nós já falamos a respeito da centralidade do reino de Deus no humano, e nós vamos dar também alguns outros pontos acessórios dessa parábola, né? Ela está lá em Mateus, essa parábola, ela não consta em outro evangelho, dos canônicos, né? E ela está ali entre as parábolas do semeador, da semente de mostarda, das sementes humanas e os seus frutos. É uma sequência de ensinos que Jesus traz ali. Ok? Então agora nós vamos para a leitura, ver se tem algum termo que a gente não conhece e também entender direitinho a história
que já nos vai ajudar bastante, né? A parábola da pérola de grande valor. Diz assim o texto: igualmente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Bom, aqui você já vai observar vários elementos para nós compreendermos, né? Então, assim, a história ela é relativamente simples. E o que ela envolve, né? Primeiro, um homem de negócios. Eu acho interessante, Jesus era incrível, né? Jesus é maravilhoso. Imagino ele jovenzinho, adolescente, né? Talvez ouvindo histórias ali na comunidade em que vivia, talvez ao lado de alguns anciãos ou de pessoas reunidas contando histórias, né? Uma arte que nós perdemos um pouco, mas que era muito valorizada e sempre foi. Ainda nós temos bons contadores de história, hoje até cursos, né? E recentemente tem sido até título acadêmico isso, né? Que é você contar uma narrativa, descrever algo, né? Você descrever uma narrativa, seja profissional, seja do conhecimento. Então, histórias sempre foram atrativas para a humanidade. Eu fico imaginando Jesus ali ouvindo talvez alguém falar que tinha visto um negociante e tinha ouvido falar que ele tinha encontrado uma grande pérola, né? E a mente dele então já relacionava aquilo com o sagrado e com a essência que interliga todas as coisas. Fico pensando a alegria dele quando olhava essas histórias, quando apreendia e quando aplicava um sentido que só ele sabia, provavelmente outras pessoas não entenderiam, e lá na frente, quando ele é adulto, então vai iniciar o seu ministério e depois o continua, ele vai recheando a sua trajetória com parábolas e histórias inacreditáveis, incríveis, com significados profundos. Então aqui nós vimos Jesus dar um valor especial ao que ele chama de um homem negociante. Nós sabemos que isso não é uma figura comum, né? Nem todos são afeitos a negociar. E ainda os excelentes negociadores são raros, né? Por quê? Porque cabe a um homem de negócios primeiro conseguir avaliar bem algo, né? Ou seja, avaliar é dar valor a algo. Ele precisa também ver o que ele pode pagar por aquilo e, eventualmente, principalmente na cultura hebraica, de profundidade, né? Não superficialidade, e isso a gente encontra no Talmud dos rabinos judeus, nos escritos e ensinos desses rabinos, que um grande negociante é aquele que, aliás, assim, toda atividade de negócio diz que move o céu e o inferno, né? Porque se você tiver uma habilidade muito grande em negociar, mas você defraudar as pessoas, né, você diminuir as posses do outro, você fazer com que a pessoa perda para que você ganhe, a cultura hebraica não considera isso realmente um homem de negócios, né? Mas o homem de negócios é aquele que consegue fazer aquilo que é o mais difícil, né? Que é o verdadeiro ganha-ganha, ou seja, ele vê algo de valor, ele consegue retribuir aquele que tem esta posse e ele também negocia e com isso ele também ganha, né? Ele consegue fazer com que as duas partes envolvidas em um negócio fiquem satisfeitas. Este é o homem de negócios que Jesus tem em mente quando ele solta, quando ele lança esta parábola. É muito importante você entender isso, porque você pode viver aí na nossa sociedade capitalista e
talvez capitalista, né, cheio de capeta, não é isso? Pode estar mais para capitalista do que para capitalista, né? E você pode, de repente, ter a noção de que um homem de negócio é aquele que sempre leva vantagem e faz com que os outros percam, né? Com que alguma pessoa sempre tenha que perder para que ele possa ganhar. E essa não é uma visão correta, né? A visão sábia e correta é quando um homem de negócios faz com que todos ganhem. E aí está a grande habilidade e aí está a grande maestria. Então ele situa este homem, ele era um homem negociante. Então, e ele buscava boas pérolas. Vou colocar o texto aqui para você ir me acompanhando também. Olha, ele buscava boas pérolas, né? Então ele tinha uma habilidade, ele tinha que saber o valor de uma pérola, entender do seu mercado, quanto ele deveria pagar por ela, quanto ele poderia vender, o que era justo, né? Então a história está narrando todas essas perspectivas, né? E este homem, na sua trajetória, ele encontra algo particular, né? Veja, você já deve ter ouvido alguma história de negócios, ou já deve ter tido oportunidade de fazer algum grande negócio, e a gente sempre tem assim aquilo que é chamado oportunidade de uma vida, né? Um negócio de uma vida. Muitas pessoas têm esse conceito, né? Aquele negócio que é definitivo, você vai fazer uma negociação que vai mudar para sempre o teu patamar de vida, vai mudar para sempre a tua história, vai mudar para sempre a tua trajetória como um homem de negócios, como alguém que está negociando. Este é o caso dessa história. Jesus diz que este homem, procurando pérolas, negociando e fazendo a sua rotina, ele encontra o negócio da vida dele, a oportunidade da vida dele, né? Algo extraordinário, algo que todo negociador de pérolas procura. A pérola extraordinária, a pérola acima do normal, a pedra rara, a pérola que é incomum. Este homem, na sua trajetória, encontra com esta pérola. Olha ali, ó, um homem negociante que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor. Grande valor. Você percebe o que aconteceu aqui na história, né? Para a gente entrar bem no clima, né? Este homem já tinha valores na sua vida. Né? Ele tinha encontrado pérolas valiosas, boas pérolas, pérolas interessantes, que ele tinha se alegrado, que ele tinha avaliado, que ele tinha comprado, que ele possuía, né? Mas, querido e querida, você sabe do que eu estou falando, né? Tem aquele ponto da tua vida, tem aquele momento particular que você sabe que está diante de uma situação única, né? E nós podemos ter algumas situações em que isso acontece. Né? E essas situações não são vulgares, elas são incomuns. Né? Por exemplo, o encontro de um grande amor, né? De alguém que você possa realmente sentir que é a pessoa para você caminhar a vida toda, para você viver ao lado dela, que é a pessoa que a vida preparou para que você tenha uma harmonia e que te leve a um desenvolvimento muito profundo da tua vida e você também a ela. Você acha que isso pode ser uma coisa comum, que se encontra a cada momento, né? Então, todas as pessoas que andam apaixonadas todo final de semana, né, ou com o famoso Tinder, né, estão longe do amor, com certeza. Podem estar perto do prazer, podem estar perto de manter alguma relação para não ficarem sozinhos, né? Trocam ou fazem essa negociação de sentimentos, né? Onde elas não amam verdadeiramente a pessoa que estão, né? Não é a pessoa que representa a essência delas, mas elas ficam
porque às vezes ficam com dó da outra pessoa que gostam dela, ou é porque ela não tem nada melhor para fazer, né? Você já pensou? Você já pensou, meu amigo? Tem pessoas que vivem assim, né? Então, e algumas, de fato, buscam o amor, né? E quando encontram o amor, verdadeiramente sentem que encontraram uma pérola de grande valor. Às vezes isso acontece com uma casa, né? Você procura aquela casa que é a casa que você gostaria de morar a vida inteira e a acha, se é que você quer hoje ter uma residência fixa desse jeito, né? Mas eu estou tentando te trazer para o ambiente da situação, né? Ou você encontra um emprego maravilhoso, ou tua grande vocação profissional, ou você tem um filho, uma filha, ou uma família, e aquela família representa para você algo excepcional que você buscava tanto, queria ter na tua vida. Este homem tinha encontrado muitas coisas valorosas, muitas coisas interessantes. Este homem tinha encontrado pérolas que eram boas pérolas. Mas meu amigo, minha amiga, companheiro e companheira de jornada, aconteceu algo extraordinário. Ele encontrou algo insuperável, algo que todos os outros valores que ele já tinha adquirido não representavam nada diante daquela extraordinariedade, daquele fantástico, daquela maravilha, né? Ou seja, uma vida inteira, e aquele momento era um momento particular, especial, era um momento chave. Ele encontra a pérola inigualável. É este o clima desta parábola. Não sei se você conseguiu agora mergulhar comigo e ir junto aqui. Mas esse é o ambiente, olha ali, encontrando uma pérola de grande valor, né? E o que ele faz? Ele vende tudo quanto tem. Esse é o ponto. Por quê? Porque todas as outras coisas eram valorosas que ele tinha. Mas você percebe que estar diante daquela pérola era algo insuperável, né? Se ele não fizesse isso, por toda a sua vida, ele teria um arrependimento profundo, porque ele olharia as outras pérolas, mas o brilho daquela pérola, o valor daquela pérola, a raridade daquela pérola, era algo insuperável, que ele precisava contemplar todos os dias da vida dele. Então ele vai, e ele sabe que, por ser tão admiravelmente bela e preciosa, que ela tem valor. E ele, para também não prejudicar aquele que a tinha, né, ele tem que vender tudo quanto tem, para que ele pague o preço que aquela pérola realmente equivale. E ele sabe uma outra coisa também, que aquela pérola tem um valor maior do que todas as outras coisas. Então, que ele não perderia nada, mas que com aquela pérola ele teria todas as outras pérolas dentro dela. E ele então vai e vende tudo e ele a compra. Ok? Olha, eu acho que a leitura, os termos e a história nós já cumprimos, né? Eu vou só fazer um adendo. Na verdade, assim, presta atenção. Isso não é bíblico, não está escrito na Bíblia. Vou deixar bem claro aqui para você. É uma história que eu ouvi, que eu achei muito interessante a respeito desta parábola e que eu vou contar aqui, mas ela não está na Bíblia, não é bíblica nem nada. É só uma aplicação, ok? Dizem que este homem, após ter comprado esta pérola, ele estava numa terra muito longínqua, onde ele encontrou essa pérola de imenso valor. E ele, como ele tinha saído muitos anos negociando, ele agora voltaria para casa, porque ele estaria plenamente satisfeito. E todas as pérolas que ele acumulou durante a vida ocupavam muito espaço.
Ele tinha um armazenamento grande. Mas ele, quando encontrou essa pérola, vendeu todas as pérolas, que ele andava com elas para poder adquirir aquela pérola. E retornando, o navio em que ele estava naufragou. E aí o que acontece? Se ele estivesse com todas aquelas pérolas, elas não sobreviveriam ao naufrágio. Mas como ele tinha uma única pérola de grande valor, ele consegue se salvar e também não perder nada. Ele conserva a pérola que ele havia trocado. E se ele não tivesse feito esta troca, nesta aplicação, ele não conseguiria sobreviver ao naufrágio, às pérolas, ou se ele sobrevivesse, ficaria pobre e perderia tudo. Eu achei essa aplicação interessante, por isso que eu estou fazendo aqui, ela não é bíblica, mas eu acho que ela trata a respeito das quantidades e da qualidade. Ou seja, ele trocou o que era quantitativo, os muitos, pelo que era essencial, pela pérola de grande valor. E se nós formos aplicar, nós vamos ver daqui para frente a aplicação dessa parábola maravilhosa, esse naufrágio pode ser bem a nossa morte, porque é quase evidente que nós não levaremos filhos, aliás, não queremos que eles morram conosco, que queremos sempre que os filhos vivam mais do que nós. Não levaremos prédios, não levaremos o nosso conhecimento acadêmico, não levaremos a nossa beleza, a nossa força, não levaremos nada do que a vaidade possa hoje colocar como algo importante. Enfim, o naufrágio da nossa morte, tudo que é quantitativo ficará confiscado no mar deste naufrágio. Só o que é qualitativo, essencial e eterno poderá passar por esse naufrágio. A pérola de grande valor tem esta qualidade. Ela pode sobreviver ao naufrágio da nossa morte. Então, sejamos sábios, vamos escolher a pérola de grande valor, porque com ela todas as outras estão contidas nela. Bom, isso foi apenas uma aplicação, já entendemos aqui a nossa leitura, os termos e a nossa história, e agora vamos adiante, na nossa parábola. Agora nós temos aqui a nossa parábola, igualmente o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E agora nós vamos para a nossa coluna do símbolo e do simbolizado. Então, o reino dos céus, nesta parábola, está colocando a centralidade, o valor do reino dos céus acima de todas as coisas. Então, é o que eu falei no nosso exemplo anterior. Você pode ser uma pessoa que constituiu uma família maravilhosa, filhos, esposa, você pode viajar o mundo inteiro, você pode ser rico, você pode falar muitos idiomas, ter muita cultura, você pode, enfim, fazer todas essas coisas. Mas se o reino dos céus não for realizado na tua vida e no teu interior, me perdoe dizer, mas a sua vida perderá o que é fundamental e essencial. E na completude dela, que vai se dar fora de tempo e espaço, você perceberá que aquilo que era o principal você não fez. Então, a pérola de grande valor, aqui o reino dos céus, está simbolizando algo de valor inestimável, A centralidade e o valor acima de todas as coisas. E o homem negociante? Todas as qualidades de um bom homem de negócios. Olha, vou dizer algo para você, Jesus pega essa figura com um objetivo claro, dizer que nós precisamos ser bons na espiritualidade. Nós precisamos ser bons em tratar acerca desse assunto. Para que você seja um excelente homem de negócio, você precisa estudar o teu produto, o mercado, a concorrência, você precisa estudar
todas as coisas no entorno disso, né, os valores, as variações, enfim. Né, cada vez mais se exige de um homem de negócios muita dedicação e conhecimento. Então Jesus está dizendo, olha, isto que é o principal da vida, não pode ser uma coisa desprezível, né? Então você, mas eu vou lá na igreja de final de semana, lá no domingo, eu cumpro a minha obrigação. Mas não é isso. Se você está vivendo dessa maneira a tua espiritualidade, né? Se ela não é algo diário, central na tua vida, que centraliza todas as coisas, eu sinto, mas não está adequado, não é isso que as Escrituras propõem. E também não é uma obrigação, é uma alegria. Né? É uma alegria. O reino dos céus precisa ser uma alegria, ele é uma alegria. Ele é um caminho de amor, é um caminho de fé, é um caminho de prazer. Insubstituível, mais importante. Né? Então, se a igreja para você é algo secundário, se a espiritualidade é algo secundário, você vai de vez em quando, o que você é? Aí você escreve lá na ficha, eu sou cristão, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aquilo para você não faz muito sentido. Né? Não, tua vida não está empenhada nisso. Né? Você não respira isso todos os dias, todas as manhãs. Né? Então, é isso que está sendo tratado aqui. Ó. O homem negociante tem todas essas qualidades. Ele sabe lidar com o reino dos céus, ele busca valorizar o reino dos céus. Buscar boas pérolas, insiste na qualidade e interesse da nossa busca. Né? Então, assim, você estuda as Escrituras, você avalia a igreja que você frequenta, você mergulha a respeito do Espírito Santo do Senhor Jesus, das qualidades que são necessárias, você cresce no amor, o caminho da graça é o caminho que cresce dentro de você, você procura se doar para as pessoas ou dedicar-se a elas e ao crescimento desta vida interior e espiritual, né? Ou seja, vou resumir bem para você. Pega a tua agenda aí de 7 dias. Quanto tempo você de fato ocupa com a espiritualidade? Então aqui, ó, aquele que busca boas pérolas, ele está centralizado, né? Voltado para isso. Ele insiste na qualidade e interesse de nossa busca. O grande encontro, quando tudo em sua vida fica síncrono. Vou falar uma coisa para você. Existe anacronia e sincronia, né? Sincronia é quando você tem uma experiência com a tua existência e você sente que nasceu na hora certa, no lugar certo, na família certa, você trilhou os caminhos todos e o melhor foi te dirigindo e você foi conduzindo a tua vida e agora você encontra um campo harmônico porque você sente que a vida fez com que tudo convergisse para um grande encontro e você então tem a pérola de grande valor. É isso, né? E isso é o grande encontro da pérola. É quando tudo na tua vida faz sentido, tudo tem direção, tudo tem um significado, como diz Mestre Paulo, né? Todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama e coloca em primeiro lugar essa qualidade e você sente que teve o grande encontro. Isto é o principal da tua vida. Todas as outras coisas, sejam filhos, sejam negócios, sejam empresas, sejam a tua própria sexualidade, ou o teu conhecimento, ou as coisas que você acumula, ou as coisas que você quer realizar, que são todas boas, todas podem ser feitas, isso não é antagônico ao reino dos céus, mas, porém, todavia, entretanto, nenhuma delas pode ficar à frente do reino. Nenhuma paixão, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum grande amor, nenhum negócio, nenhuma empresa, nem títulos, nem poder, nem nenhum cargo, nada se compara a isso. Então veja que, quando aqui fala do grande encontro, nós estamos falando de um momento de sincronicidade, né?
Então você se sente integrado à vida, você sente que a vida está realizando o teu ser e você está em realização da vida infinita. Você tem isto, esta paixão, este fogo dentro de você, incandescente, da glória de Yahvé Elohim Adonai, de Yeshua HaMashiach. Né? Isto é a chama ardente dentro de você. Dentro do teu templo interior é o altar mor, o altar principal. E você está sendo construído como templo vivo da Suprema Divindade. Este é o teu alvo, isto é inegociável, está acima de tudo e de qualquer outra coisa. Não por obrigação, não por nenhum outro motivo que não o de que isto representa você mesmo. Né? Quando você encontra o reino dos céus, Yahvé Elohim Adonai Yeshua HaMashiach, você se encontra. Este é o grande encontro. Então, quando este homem de negócios encontrou a pérola de grande valor, ele teve esse momento na vida dele. Eu espero que você tenha esse momento, porque toda a ansiedade, ela vai diminuindo diante desse momento. Né? Toda a depressão pode ser atenuada, toda doença pode ser restaurada. A família, ou aquilo que você busca encontrar de um campo harmônico familiar, pode ser vivido. Você também pode prosperar financeiramente, por que não? E você pode ter saúde, e você pode se sentir cada dia melhor, mais belo, mais harmonizado, em todos os sentidos e dimensões. Por que não? Né? É possível, isso é possível, mas o grande encontro amoroso da tua alma com o infinito, do teu ser com o eterno, precisa estar no centro de tudo isso, e a tua vida encontrará este momento de harmonia. Ah, mas então não haverá mais tristeza, nem problemas, nem decepções, nem angústias e nem doenças e nada? Não estou falando isso. Ah, então já vou parar de ver esse vídeo. Tudo bem, não tem problema. Você vai ter todas essas coisas também, elas fazem parte do nosso crescimento e desenvolvimento. O que vai ser diferente, eu te garanto, isso eu dou 100% de certeza, é que você vai enfrentá-las de uma maneira totalmente nova. Né? E muitas delas você pode eliminar e transformar, a sabedoria, a espiritualidade pode te ajudar. E aquelas que não mudarem, você vai mudar e vai vê-las de uma maneira diferente. Né? Então tudo é possível se você realizar essa busca maravilhosa. E aqui este é o grande encontro. Se você ainda não teve, eu te estimulo que você tenha o grande encontro, quando tudo em tua vida fica síncrono. Sim, cronos é tempo, sim, é favorável, harmônico, ou seja, tudo ganha uma harmonia. E a pérola de grande valor é a potencialidade de você ser gerado filho de Deus. Né? Não há nada que supere isso. Né? Mesmo que nihilistas, ateus, céticos, agnósticos, né, possam considerar, não, ninguém pode entender nada disso devidamente, etc. Ok, sem problema. Né? É justo e perfeito que essas pessoas cheguem à conclusão que quiserem chegar. Nesse período de arbítrio, é isso que a vida oferece. Né? Você olha e contempla e vive tudo e diz o que você sente disso tudo. Alguns dizem que não sentem nada, acham que tudo isso não tem sentido algum. Deixando essa parte de lado, uma grande parte, sempre a maioria na humanidade, vê que há um significado. Né? E buscar esse significado, o animal espiritual que nós somos se integra quando há transpessoalização, né? Quando o nosso ego pessoal, o nosso eu, ele busca e se integra com algo supremo, inferior, superior, né? Maravilhosamente belo. Né? Então a potencialidade de ser gerado filho de Deus. Gênesis 1, 26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. A divindade querendo construir você como templo vivo para a habitação dela, e isso de forma eterna. Né? É incomensurável
este amor e esta vida de realização. Esta é a pérola de grande valor. É o que dá sentido à existência humana, a cada estrela, a cada átomo que está na criação. Então, o reino dos céus aqui representa essa pérola de grande valor. Vender tudo e comprar, ser dono de si para entregar-se ao Messias. Olha, quando você toma a decisão, né, de priorizar o reino dos céus e o Messias, Yeshua HaMashiach, né, Jesus, o Cristo, aquele que nos ama, de fato nos ama, te ama antes de você nascer, você já era amado pela divindade eterna, ela projetou você, ela escolheu o espermatozoide e o mês certo que aquele óvulo seria liberado para que fosse você. Um mês antes, um mês depois, não seria você. Você foi escolhido, né? Você foi escolhido para realizar o que você veio, o que você está sendo chamado, o que você foi ao encontro para realizar. O reino dos céus dentro de você, sair do caminho do medo, sair do caminho do ódio, sair do caminho do ressentimento, da mágoa e trilhar o caminho do amor, o caminho da integração, da fé, né? O caminho do conhecimento e da graça, o caminho da integridade com o Senhor Jesus, com o Yahvé Elohim Adonai. Então, observe bem aqui, olha, que vender tudo e comprar é ser dono de si para entregar-se ao Messias, né? Então, você tem uma coisa que é um tesouro maravilhoso, é o teu poder de escolha, teu arbítrio. Nem o inferno e em nenhuma dimensão do inferno, e nem o céu, mesmo a divindade, Yahvé Elohim Adonai, onipotente, neste momento ela se anula e ela cria um espaço, talvez um dos espaços mais incríveis de toda a criação, é o do nosso poder de escolha, porque ela gera um campo de neutralidade incompreensível para nós, aonde você de fato é livre para escolher. Você pode escolhê-la ou rejeitá-la ou fazer o que você quiser. Você é livre. Este é o maior tesouro. Muitas pessoas entregam este poder quando se deixam vencer, se entregam a vícios, se entregam a entidades, se entregam a poderes espirituais, fazem alianças com aspectos da criação, às vezes se entregam a uma pessoa, né, perdem a própria vida adorando alguém, né, uma paixão, etc. E elas deixam de ser donas de si mesmas e entregam-se, vendem o seu grande poder que lhe foi entregue praticamente ao léu, ao nada, né? Então, você ser dono de você, porque isso te foi dado pela divindade, e você é livre para se entregar aquilo que você quiser, né? Então, aqui, quando o negociante vende tudo que ele tem, e ele compra a pérola de grande valor, né? Ele recebe essa pérola de grande valor, ele está usando o seu arbítrio, usando o seu poder de escolha, porque ele precisa ser dono das coisas que tem, ele precisa vendê-las para adquirir aquilo que é de valor muito superior a todas as coisas que ele até pôde vender para comprar. A pérola valia mais do que tudo, né? Inclusive, nós sabemos que esta decisão de compra, ela não pode ser paga por nós, né? O que nós podemos pagar é o nosso processo de escolha, de nós escolhermos o caminho do amor e nos entregarmos a Deus. Mas a pérola de grande valor ninguém poderia comprá-la, só um homem pôde comprá-la, né? Nós vamos ver isso em outras figuras. Então, com isso,
a gente termina aqui o símbolo e o simbolizado, mas ainda queremos pegar mais algumas características dessa parábola. E aqui nós vamos trabalhar outros conceitos, outras dimensões da pérola de grande valor. O valor no interior. Olha, é interessante nós percebermos um aspecto, né? Sempre os tesouros normalmente são encontrados escondidos no interior, né? Diamantes, esmeraldas, pedras, a prata, normalmente elas estão dentro. Claro, você pode encontrar em alguns lugares fora, né? No rio e etc. Mas de modo geral, então isso é uma boa parábola, uma boa figura. A pérola, por exemplo, está lá dentro da ostra, no fundo do mar, né? Então, é uma figura interessante para dizer que o que nós mais precisamos na nossa existência não está fora, está dentro de nós, no interior. Esse interno, esse valor interior, representa o valor que nós temos dentro de nós, né? Uma outra coisa característica também interessante é o sofrimento da ostra, né? Você sabe, eu acho que você já ouviu como que a pérola é formada, né? A ostra tem aquela casca dela que a protege e lá dentro ela tem um organismo vivo, sensível. E muitas vezes no processo dela buscar alimentos e tudo, um grão de areia se aloja ali. E de uma maneira que ela não consegue expulsá-lo, porque alguns ela consegue expulsá-lo, mas aquele em particular não. E aquilo cria um processo inflamatório, né, na ostra. E começa a machucá-la, e dói, e faz com que ela sofra um sofrimento. Então ela segrega uma substância que é o que vai dar a pérola, e começa a envolver aquele grão de areia. Então diz que toda pérola, né, tem um grão de areia ali que causava sofrimento para a ostra. Então, muitas vezes eu queria te alertar, né, que as coisas que nós vivemos, sofremos, elas têm um significado, né? Se você ainda não pegou o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, busque-o, porque nós falamos do papel das trevas. Há um papel do mal, do abismo, né? Satanás, os demônios, o diabo, toda essa grande dimensão que é descrita pela sabedoria de todos os povos, né? Isso é um conhecimento arquetípico. Tem um sentido, e na cultura hebraica ela é formada pelo próprio Yahvé Elohim Adonai com o objetivo de criar a pérola, de gerar a pérola de grande valor. Então essa é uma outra aplicação que nós podemos fazer. O abismo é isso que causa o sofrimento, mas que produz ao fim a pérola. O objetivo não é a destruição daquele que sofre. O objetivo é que a grande pérola, a pérola de grande valor, seja gerada, né? Então é uma outra aplicação. E o paradoxo do tempo, né? Esse é um dos maiores paradoxos, porque nós sabemos que Yahvé Elohim Adonai é o eterno. Então, para ele não há antes, nem durante e nem depois, né? Ele não está aguardando os seus filhos serem gerados. Nele, todos nós já fomos gerados, ou não, né? Parece que o tempo é muito mais para nós do que para a divindade. Pela justiça de termos e sermos o que somos, porque partiu de uma escolha. O amor não poderia ser compulsório, controlado, né? Precisava ser livre. Então é como se no eterno alguém dissesse: ora, mas será que foi justo aqueles que viveram e não se formaram e não estão aqui nesta vivência eterna? Será que foi justo a minha escolha? Então, neste instante em que isto foi dito, todo o tempo foi revivido e as escolhas que foram feitas foram mostradas, né? E talvez este instante seja o que eu e você estamos vivendo agora. Mas ele já acabou. Nós já passamos por tudo isso, nós já morremos e nós já vivemos. E nós já estamos em demanda da vida infinita. Tudo ao mesmo tempo, tudo simultaneamente. Por isso que o amor é infalível.
O amor nunca erra, o amor nunca falha. Se você amar, esta realização é impossível de ser retirada, porque nada pode mexer no teu arbítrio. Até Deus retirou-se, criou um campo neutro, e nem qualquer treva pode obrigar você. Então, nada pode te separar do amor de Deus, como Paulo escreveu muito bem na carta aos Romanos, você pode procurar lá, você vai ver. Então o tempo tem um paradoxo. O tempo é muito mais algo para nós, é muito mais para nós vermos o que nós já fizemos do que propriamente para fazermos alguma coisa. E mesmo assim, não há uma predestinação, não foi nada marcado. Realmente, de fato, houve uma escolha e uma liberdade para que o homem fosse aquilo que ele quisesse ser. E é o que nós estamos verificando agora. Então esse paradoxo é profundo, espero que você medite aí com ele. E uma coisa interessante, né? A joia colhida pronta. Aí eu vou aplicar agora a figura. A pérola é uma das joias, eu não sei se há outra, que ela já fica pronta dentro da ostra. Ou seja, não precisa ser polida. Todo aquele brilho que você vê, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, eu não sou entendido em pérolas, né? Alguém aí que seja, não sei se isso é correto. Mas o que eu li é que a pérola, ela já tem todo o acabamento no interior da ostra, né? Então isto é muito significativo, porque o reino dos céus já está pronto, né? Totalmente pronto. O ouro, a prata, você precisa purificar, polir, passar por vários processos, né? O diamante, mas a pérola não. A pérola, ela já está pronta, né? Dentro da ostra, é só pegá-la e o valor dela já está todo ali. Assim é o reino dos céus, está pronto. Nós só precisamos tomar posse dela, né? Porque essa pérola, ela nos é dada graciosamente por Cristo, né? Ele foi o que buscou a pérola e o que nos dá graciosamente esta pérola. Você só tem uma venda para fazer, que é da tua vontade, né? Mas isso é uma escolha e é livre, você faz se você quiser, ok? E mais uma aplicação, aí eu vou voltar a falar Jesus e a sua observação de homens de negócio, né? O grande negociador. Olha que interessante esse texto, né? Para a gente concluir a nossa parábola. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Lucas 2, 49. Eu não vou ler a passagem nem explicar todo o contexto, porque tomaria tempo, nós já estamos aqui com 52 minutos, já terminando. Mas é uma passagem onde ele fica 3 dias perdido ali no templo. Perdido da família, né? A família viaja pensando que ele está ali entre os familiares, depois descobrem que não, voltam, só depois de 3 dias encontram ele. E onde que ele está? No templo. E Maria chega toda ansiosa lá, preocupada, e ele dá essa resposta para ela, né? Por que me procuráveis? Não sabíeis, né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Eu gosto muito dessa tradução. Existem outras possibilidades, mas eu gosto, ela casa demais com a pérola de grande valor. Nesse ponto, Jesus se coloca como um homem de negócios, como o maior homem de negócios, o principal homem de negócios. Então, se nós ligarmos esta passagem com a pérola de grande valor, olha o que nós podemos deduzir, né? Nesta dimensão, Jesus seria o homem de negócios e a pérola de grande valor seria o coletivo de almas humanas, a sua noiva, eclésia, a igreja do Cristo, né? Então, se ele se apresenta aos 12 anos como homem de negócios do Pai, qual é o negócio dele? Qual é o negócio do Pai? O negócio do Pai é a usina geradora de deuses, de Elohim, a usina geradora dos filhos de Deus, a construção dos templos vivos, esse é o principal negócio. E quem é o centro desse negócio? É Jesus, o Messias hebreu, Yeshua HaMashiach, porque é do Espírito dele, que é chamado Espírito Santo do Senhor Jesus, que nós recebemos a qualidade atemporal para sermos gerados filhos de Deus. Então ele é o que mergulha no mar e encontra a pérola de grande valor. E essa pérola pode ser vista como a igreja dele, né? O nosso conjunto, o nosso coletivo de almas humanas,
que chegam a filhos de Deus. Então ele também busca com toda a sua vida salvar esta noiva, buscar esta pérola de grande valor, dar a sua vida por ela. É uma aplicação possível desta parábola, né? Então fica aí o texto, fica mais essa dimensão para você, e eu queria te agradecer. Você ficou aí 55 minutos comigo, e eu queria te convidar a entrar no nosso grupo do Telegram, também do nosso YouTube. Busque o Consciência Hebraica, lá você tem os playlists com vários estudos, você pode acessar. O grupo do Telegram é uma verdadeira biblioteca, tudo está lá, também chama Consciência Hebraica, e nós agradecemos profundamente a tua companhia, que Ave Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach, que o seu Shalom, que a sua paz, que o seu Salem, que a sua paz esteja no teu coração, que você possa meditar, que isso te leve a uma entrega e ao maior encontro de toda a vida humana, que é o encontro da nossa alma com o nosso Criador e com o nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. Que a graça possa se multiplicar no teu interior. Um grande abraço.